Oi pessoal, eu sou o Felipe e vou falar um pouquinho para vocês sobre o G4. Eu estou usando ele faz cerca de 20 dias mais ou menos, tá? E a minha ideia é conversar aqui justamente sobre como é usar esse aparelho por 20 dias e quais são as experiências que eu tive com ele, quais as vantagens e desvantagens que eu identifiquei nesse aparelho. Vou falar um pouquinho das especificações técnicas dele. Esse aparelho aqui tem uma tela de 5.5 polegadas. A LG mais uma vez investiu em uma tela bem grande. Esse tamanho faz com que ele seja um pouquinho desconfortável no bolso. Leva um tempo para a gente acabar se acostumando, assim. Depende de como tu costuma transportar ele. Essa tela também, por ser tão grande, ela tem uma densidade muito grande. Trata-se de uma tela Quad HD. Ela vai de 2560 a 1440 na resolução dela. Ele vem com Android 5.1 e ele tem uma coisa que é bem interessante dele, que vale enfatizar, que é a conectividade. Ele tem Bluetooth, NFC, Wi-Fi 4G, GPS, DLNA e outras coisas que a gente acaba usando no dia a dia que são muito úteis. E tem, por exemplo, o controle remoto, que eu vou mostrar mais tarde também. Então ele é bastante conectivo assim, para essa era que a gente está o tempo todo conectado na internet, né? Ele tem 32 GB de memória interna, que é impressionante. E ele pode expandir até 128 GB de memória interna. Isso de expandir a memória é uma coisa que a LG tem investido bem forte também, e que eu acho que eles estão no caminho certo. Ele tem 3 GB de RAM, de memória RAM, então ele é um celular que é muito performático. Ele acaba funcionando muito bem, ele é muito suave as transições e tudo mais. E o carregamento, como vocês podem ver, eu acabo usando uma quantidade bem grande de aplicativos aqui. E ele age como se nem notasse. Ele não tem uma versão que seja dual chip. E o chip que ele tem suporte é um nano chip. Então tem que ir na operadora lá pedir para trocar caso o teu chip seja o maiorzinho. Ele tem um processador Qualcomm Snapdragon que é de 6 cores. Então eles investiram pesado assim na performance, investiram forte no processamento desse aparelho, tá certo? E também puderam, porque ele acabou precisando ter essa memória RAM, um processamento forte e bastante espaço de memória interna, um pouco por causa da câmera dele. Primeiro porque a tela dele tem milhões de pixels a mais do que o tradicional, e por isso ele precisa conseguir processar esse tipo de coisa. E também que a câmera dele ela é de 16 megapixels e ela filma em 4K, sendo que a câmera frontal dele filma em Full HD. Isso exige muito processamento, exige muito espaço interno e a LG não deixou isso devendo, pelo menos. Uma coisa que vale enfatizar também é a bateria desse cara. Porque como ele tem uma tela muito grande, a gente acha que ele não vai durar a bateria, mas acaba durando. A bateria dele, segundo o site da LG, é para durar 1.200 minutos em ligação. Eu usei ele com 4G ativada, Bluetooth, etc. Usando Wi-Fi durante o dia também, revezando entre 4G e Wi-Fi. E até joguei algumas coisinhas em alguns momentos. E ele conseguiu durar para mim mais de um dia. Eu carregava à noite, pegava de manhã cedo, chegava à noite do dia seguinte e ele estava com cerca de 40%, 35% de bateria. Eu acho que cuidando um pouquinho para economizar a bateria, ele vai a um dia e meio, se não mais até. Falar um pouquinho do sistema operacional dele também. O LG G4 veio com Android 5.5 e ele promete também manter as atualizações e tal, mas vocês podem perceber que ele não é o Android o padrão, assim, ele foi alterado, veio com alguns pacotinhos de alteração da LG. É uma coisa que eu pessoalmente não gosto muito. Ele veio com várias apps a mais que são da LG que eu não simpatizo muito, que eu acho que não precisa, e veio com alguns formatos, alguns painéis diferentes. Então, certas coisas que eu não gostei muito da ideia. Mas tem outras que acabaram sendo bem úteis também. Por exemplo, o teclado da LG é muito bom. Outra coisa que eu gostei foi das ferramentas e a forma como tu consegue customizar aqui em cima. Acaba dando bastante maleabilidade pra gente. Com dois toques ele bloqueia, mais dois toques ele chama a tela pra gente acabar desbloqueando. Eu poderia ter habilitado aqui ó, aquele desbloqueio por um gesto, né? Ou também por taps, por exemplo, como se nós estivéssemos batendo em uma porta. A gente consegue memorizar esse tipo de toque para desbloquear a tela. É uma feature bem interessante dele também. Uma coisa que eu gostei muito dele
é essa troca de usuário aqui. Ela é bem rápida e ela permite que a gente crie novos usuários e troque entre eles para poder ter apps diferentes, ter configurações diferentes, papel de parede diferente. E a gente tem o controle de permissões sobre isso também. Então a gente consegue criar um novo usuário e aquele novo usuário vai ter permissão de fazer algumas coisas, mas não pode, por exemplo, instalar uma nova app ou coisas assim. Isso é uma funcionalidade que acabou sendo mais útil do que eu pensava também. Esse aqui é o teclado do LG G4. Ele vem com algumas funcionalidades que eu achei bem legais, como por exemplo o modo estendido, que ele traz os números para digitação aqui em cima. Eu achei isso muito mais prático. Além disso, tirando as configurações padrões, como idioma e teclado, ele tem algumas opções de layout, como do formato QWERTY dele, onde a gente consegue personalizar algumas das teclas do teclado. A altura do teclado, isso aqui eu achei muito interessante também. Então a gente consegue mudar a altura que o teclado vai ser, conforme o tamanho das teclas que a gente se sente mais confortável para digitar. O tipo do teclado na paisagem, isso aqui também é bem interessante. Você pode escolher se as teclas vão ficar com um tamanho fixo no meio ou vão ficar para estendida. E tu pode escolher se tu quer que ele estenda ou se tu quer que ele possa dividir o teclado quando estiver na vertical também. Essa aqui é a opção de usar uma mão só. Vou mostrar agora o que é. São duas opções bem úteis. Como por exemplo, eu posso usar ele ocupando a tela toda, só na esquerda para usar só a mão esquerda, ou só na direita para usar a mão esquerda. Eu acho que eu estou aqui, usar a mão direita. E se eu fizer deixar ele na vertical, ele pode dividir o teclado, ou então com um gesto de aproximação ele junta o teclado ou separa o teclado. Isso aqui eu achei muito útil porque a tela dele é justamente muito grande e isso faz com que seja mais fácil de digitar quando a gente está com um pouco de pressa ou algo assim. Se vocês usam ou já usaram o Cardboard do Google, que é uma experiência 3D, esse aparelho aqui funciona muito bem também. Só tem que cuidar um pouquinho a questão do tamanho, porque às vezes ele fica um pouco maior do que a caixinha. Mas ele consegue trazer uma experiência 3D, 360 muito legal pra gente. E ele não tem o mesmo problema que alguns outros aparelhos têm de esquentar demais ou de ficar trancando. Ele funciona realmente muito bem. E por falar em interação 3D, eu tenho um game que eu jogo de vez em quando aqui, que é o SimCity Build It. E é um dos games mais pesados que eu jogo. Ele tem um 3D bastante avançado, bem detalhado nos gráficos dele. E eu acabei pegando ele para jogar durante esses 20 dias. Ele é um jogo que vai evoluindo, vai tendo mais cidade, mais prédio, etc. E justamente por causa disso eu acabei escolhendo esse jogo para testar o 3D dele. O meu outro celular que eu usava, ele acabava esquentando demais enquanto eu jogava esse game. Eu tinha que jogar 10, 15 minutos no máximo e tinha que pausar ele, porque o celular ficava realmente muito quente. Esse aparelho aqui, ele não esquentou o tempo que eu passei jogando ele esses 20 dias. Em nenhum momento eu tive dificuldade com temperatura com ele jogando esse jogo aqui. Uma funcionalidade interessante que ele tem também é o K-Slide, ou Q-Slide, que ele permite que tu tenha como se fossem janelas pop-up abertas com algumas apps do teu celular. Mas até onde eu vi são só algumas apps, assim. São essas que ele consegue listar aqui. E elas ainda vêm com uma possibilidade de mudança de tamanho e também de opacidade dela enquanto está trabalhando. Então eu achei essa funcionalidade aqui bem bacana, bem divertida de usar também de vez em quando. Outra feature muito interessante do LG G4 é a janela dupla. Eu estou navegando aqui na internet, por exemplo, visualizando meu site, e eu posso escolher que eu quero ao mesmo tempo visualizar um vídeo do YouTube. E pronto, dessa forma eu consigo usar ambos os aplicativos ao mesmo tempo. Okay, I got this. That's really hard. Okay, I got this. I don't got this. Um ponto negativo que eu achei, mas pode ser só uma questão de opinião, é essa superfície que ele tem aqui atrás. Ele não tem nenhum botão em nenhuma lateral e nem na frente. Então todos os botões de interface dele ficam atrás, incluindo o flash
e a detecção a laser que ele faz para focar com a câmera. Só que essa câmera dele ela é muito grande e muito saliente. Então talvez na versão com couro seja um pouco menos perceptível, mas passar a mão nele e segurar esse celular aqui, ele realmente é muito áspero, assim, é muito diferente. E o botão, eles deram uma diminuída no botão do G4, e por causa disso ele ficou um pouco mais difícil de encontrar, dependendo de como tu tenta acertar o botão sem olhar, sem estar olhando para ele exatamente. Falar um pouquinho da câmera do LG G4. Eles deram uma melhorada no software dela também, e ela continua com o mesmo poder do que ela já tinha no G3, uma resolução bastante boa, um controle de cores e de luz bem eficiente também. E também tem alguns gestos para troca para a gente poder usar com selfies lá, né? E os gestos de zoom continuam sendo iguais, mas ela tem também esse controle manual que eu achei muito legal. O básico funciona muito bem, é tudo automático, mas o manual te permite fazer algumas coisas a mais, como por exemplo controlar. Ele na verdade ele adiciona diversos controles novos, né? Como a exposição, o ISO, tem o foco manual também, se quiser controlar com foco manual. Eu achei a temperatura da imagem. Eu achei bem interessante assim, essas funcionalidades que eles colocaram. Achei bem avançado. Era uma das minhas reclamações do G3, na verdade, era justamente o software da câmera que acabava sendo simples demais, né? E ele filma em 4K também, então o vídeo que ele produz acaba sendo muito bom. Só tem que cuidar que ele acaba esquentando um pouco com o vídeo quando está filmando em 4K e ele consome bastante bateria também. Outra coisa legal que ele tem é que ele vem com alguns grupos aqui, o grupo de ferramentas do Google e o grupo de ferramentas de gerenciamento do celular. Então aqui tem vários atalhos bem fáceis de chegar neles para tu ver todos os arquivos do dispositivo, todos os aplicativos, etc. Apesar dele ter um Chrome instalado aqui, eu não entendi por que por padrão ele vem com um browser mais simples aqui, que é aquele browser padrão antigão, né, dos Androids, mesmo tendo o Chrome instalado. Não sei por que eles optaram por isso. Outra coisa que eu achei legal aqui foi o relógio. Ele tem um formato diferente também, em como a gente registra as horas. Eu achei uma abordagem legal que eles tiveram, assim, bem mais fácil na verdade, né? Eu achei bem interessante de usar dessa maneira. E não dá para não falar de uma outra funcionalidade que ele tem que é bem divertida, que é o controle remoto. Ele, por padrão, ele já pega as televisões LG muito fácil, ele já vem com toda a lista facilmente configurável e a gente consegue criar novos controles remotos aqui. Funciona com outras marcas e ele funciona como um controle universal também. Então a gente consegue inclusive fazer um pareamento de aparelhos, etc. A gente conseguiria, por exemplo, colocar os canais sendo controlados, controlando a televisão a cabo, mas o volume controlando o da televisão. E funciona muito bem. Isso aí então, pessoal. Queria agradecer a vocês por terem assistido. Esse foi um resumo da minha experiência com o G4 ao longo desses últimos 20 dias. Espero que tenha sido útil, caso vocês estejam pensando em comprar um. Já comprem sabendo mais ou menos das vantagens e desvantagens que vocês vão enfrentar. O preço dele no mercado atualmente está em torno de R$ 2.000, tá? 1.900, alguma coisa assim. Dependendo de como vocês vão comprar, se vai ser à vista, se vão usar um plano, pode dar uma variada. Mas essa é a média do preço que está ele hoje. Eu acho que ele é um dos melhores celulares que eu vi no mercado até agora, assim. Realmente ele tem um hardware muito forte, ele tem uma performance muito boa, ele flui muito bem. E uma melhoria que ele teve realmente em cima do G3 foi a temperatura. Ele não esquenta como o G3 esquentava, né? Isso é uma vantagem que eu acabei encontrando nele também. Então, a única crítica que eu faria mesmo ainda é o design da câmera aqui, que é muito saliente, que eu achei bem estranho nele ainda por enquanto, pelo menos, né? Até talvez seja questão de se acostumar, mas 20 dias não foi o suficiente para eu me acostumar com ele ainda nesse sentido. Espero que tenham gostado. Se vocês já têm o G4, coloca as experiências de vocês nos comentários aí. E se vocês têm alguma dúvida também, podem colocar aí que eu vou tentar responder da melhor maneira possível. Um abraço e até a próxima.